Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus pela sua palavra. Louvado seja o nome do Pai por tudo que Jesus Cristo fez por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus colocou no meu coração uma vontade de ensinar sobre a natureza da fé, sobre como a fé funciona. Eu vejo uma carência muito grande na vida das pessoas sobre a fé. Elas não sabem sobre fé, elas não entendem o funcionamento da fé. Eu também não sei tudo, mas o pouquinho que a gente sabe, a gente quer compartilhar com vocês para a glória de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude. Eu vou fazer uma série, eu estou com alguns temas aqui que eu quero ensinar para a glória de Deus. Hoje eu vou falar sobre a fé plantada, né? A fé como uma semente. E nos próximos áudios a gente vai falar sobre outros temas concernente à fé. Uma das coisas que eu quero falar para vocês, né, é a dúvida de alguns e muitas vezes é falta de conhecimento de outros, todo mundo tem fé? Todo mundo tem fé, né? A Bíblia diz lá na carta aos Efésios que Paulo diz assim, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Querido, eu gosto de dizer que a fé é a condição que Deus deu para nós, para que nós possamos acessar o sobrenatural. A fé é uma condição que Deus nos deu para acessarmos as coisas sobrenatural. Então, a fé, todo mundo tem fé. Só que a pergunta é, a fé sozinha tem funcionamento? Não. Só você ter fé não vai mudar nada na sua vida. Só ter fé não muda nada na sua vida. Eu conheço pessoas que têm muita fé, mas elas não têm instrução, elas não têm uma base para ela colocar a sua fé, né? Então, não é simplesmente colocar minha fé num amuleto, colocar minha fé numa coisinha tal. A fé na coisa certa tem funcionamento. Deus te deu fé para que você pudesse acreditar na sua palavra. Só existe uma coisa que, junto com a sua fé, produz resultado, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, né? A sua fé cooperando com a palavra de Deus produz resultado, meus irmãos. Então, a fé ela precisa ser colocada na coisa certa. Não é só ter fé, é colocar a fé na coisa certa. Eu vou colocar minha fé no quê? Na palavra de Deus, naquilo que Deus disse que eu sou, naquilo que Deus disse que eu tenho e naquilo que Deus disse que eu posso fazer. Como é que eu sei aquilo que Deus diz que eu sou, que eu tenho, que eu posso fazer? Nas Escrituras. Você precisa se familiarizar com a linguagem da Bíblia, você tem que se familiarizar com a palavra de Deus. Quando você começa a se alimentar das Escrituras, dos Evangelhos de Jesus, das cartas dos apóstolos, você começa a se familiarizar com a palavra. É tão simples. O problema é que o povo quer procurar pelo em ovo. Aí fica com preguiça de ler as escrituras, começa a buscar um monte de pregação, fica cheio de conhecimento e não dá oportunidade, não dá condições para que o Espírito Santo traga uma transformação de mente, alinhe a sua mente, a sua linguagem com a palavra de Deus. Amém? A gente vai abordar vários temas, mas hoje é a fé plantada ou a fé como uma semente. A gente vai usar um texto como base aqui, Mateus capítulo 17, o verso 20, diz assim: E ele lhes respondeu, está falando de Jesus, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, né? Mateus capítulo 17, verso 20, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como uma semente de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Jesus disse para os apóstolos que se eles tivessem fé como um grão de mostarda, se eles tivessem fé como uma semente de mostarda,
Eles poderiam dizer o problema ao monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada seria impossível para eles. Beleza. Olha que interessante, Jesus diz que nós devemos ter fé como uma semente, né? Tem gente que acha, a tradução correta não é do tamanho de uma semente de mostarda, viu? A tradução correta é como um grão de mostarda. Então Jesus está nos ensinando a ter uma fé como uma semente, entende? Então você precisa ter fé como uma semente. Mas, peraí, me ensina. Presta atenção, se você tem a semente na mão e você não plantar ela na terra, ela produz resultado? Ela não produz resultado. A semente, se não for plantada na terra, ela não vai germinar e não vai produzir fruto. A mesma coisa a nossa fé. A fé que Deus nos deu é como uma semente. Você tem que pegar ela e plantar ela na coisa certa. Qual é a coisa certa que eu devo colocar a minha semente? Você deve colocar a sua palavra, a sua fé naquilo que Deus diz que você é em Cristo, naquilo que Deus diz que você pode fazer em Cristo, naquilo que Deus diz que você tem em Cristo. Você precisa colocar a tua semente, a tua fé que Deus te deu na palavra de Deus. Entende? Deus deseja que a nossa fé cresça e que nossa fé produza resultado. Não é à toa que em Lucas 19, Jesus conta uma parábola de um rei que convocou os seus servos e a cada um deles Jesus deu uma moeda, entende? E a Bíblia diz que esse rei foi viajar e falou para eles assim: cuida dessas moedas. E a Bíblia diz que um deles pegou aquela moeda e enterrou no chão. Mas os outros não, pegaram aquela moeda, alguns investiram no banco, não, alguns investiram, multiplicaram aquilo que o rei tinha dado para eles, mas o outro não, o outro pegou aquela moeda e enterrou na terra, entende? Quando o rei voltou, ele perguntou: o que você fez com a moeda que eu te dei? O que você fez com o dom que eu te dei? O que você fez com a fé que eu te dei, né? E aí, esse servo mau falou assim: olha, eu temi você e eu peguei esse talento, eu peguei essa moeda e enterrei, está aqui do jeito que você me deu. E a Bíblia diz que o rei ficou muito furioso, ele falou assim: olha, pega a moeda dele e dá para quem tem, porque aquele que tem mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem será tirado. Então, entenda uma coisa, a gente aprende aí por esse ângulo, tá? A palavra de Deus, ela tem um só fundamento, mas você pode olhar ela por vários ângulos. E você olhando essa parábola por esse ângulo, você vê o desejo de Deus, ele deseja que a gente possa produzir resultado com aquilo que ele nos deu. Ele queria que aquele servo pegasse aquela moeda, e a gente está usando aquela moeda como se fosse a fé que Deus te deu, e pegasse aquela moeda que ele tinha e produzisse, investisse, multiplicasse. E a pergunta que eu tenho para você: o que você está fazendo com a sua fé? Você está enterrando ela, ou você está fazendo ela ativa, operante, ou você está usando a fé que Jesus te deu? Jesus te deu fé. Agora, talvez você tenha ter vontade de usar a sua fé, mas você usa a sua fé de uma maneira equivocada. Você nasceu embaixo de uma cultura errada, né? Então você não sabe o que está nas escrituras. Então o primeiro passo para que a sua fé funcione, querido, começa a ler a palavra com olhar virgem. Vai lá para as escrituras, principalmente os evangelhos de Jesus, as cartas dos apóstolos, Novo Testamento. Observa bem a palavra de Deus, se familiarize com as escrituras e começa a plantar a sua semente, a sua fé naquilo que Deus diz para a glória de Deus. Essa foi o primeiro áudio, a fé plantada, a fé semeada na palavra de Deus, na pessoa de Jesus. No próximo áudio, nós vamos falar sobre a matemática da fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.